A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma semana estou aqui para falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Para você que não me conhece, me chamo Andréia Batista, tá bom? Toda quarta-feira nesse canal tem palavra de Deus, tem temas diferentes. E eu já convido você que ainda não foi no canal ouvir os outros temas que já estão lá. Eu te convido, tá bom? Tem sido uma bênção, eu creio na vida de cada pessoa que tem ouvido e na minha também que tenho falado, tá bom? Então eu te convido a visitar este canal e a ser uma bênção também compartilhando com alguém, tá bom? Eu quero dizer para você que Deus, ele é aquele que opera em nós o querer, o efetuar. Há uma vontade de Deus liberada para mim e para sua vida. E o que ele quer é que nós venhamos realmente permitir que ele realize a vontade dele em nossa vida. E eu quero falar um tema hoje a respeito de não perca a sua visão espiritual. Esse é o tema. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre não perder a visão espiritual. Precisamos compreender que quando a gente avalia o mundo, que estamos vivendo, é claro que uma vez em Cristo eu não faço mais parte do mundo, desse sistema, porque aquele que está em Cristo, ele está realmente longe desse sistema, desse reger do adversário. Por isso que a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando a Bíblia fala de mundo, está falando não de pessoas, mas desse sistema caído, corrompido, que quem opera nele verdadeiramente é o nosso adversário. Então, quando a gente fala a respeito de visão espiritual, nós precisamos compreender que uma vez sendo alcançado por Deus, por Cristo, nós precisamos entender que a nossa visão espiritual, daquilo que é eterno, daquilo que é do alto, daquilo que vem de Deus, foi aberta. Porque uma vez nós estávamos como mortos espiritualmente, mas através de Cristo Jesus, aqueles que renderam a sua vida a Ele, puderam ter a sua visão espiritual aberta e agora podem viver e gozar de uma comunhão completa e a cada dia aperfeiçoada. Não porque Deus é imperfeito, mas pela nossa imperfeição. Então a perfeição de Deus vai nos aperfeiçoando. Então eu quero falar a respeito desse tema, Não perca a sua visão espiritual. Que quando a gente fala do mundo que vivemos, nós vemos que qual é a vontade do nosso adversário, qual é a vontade do sistema deste mundo, é realmente corromper a nossa visão, é corromper o nosso entendimento, porque uma vez quando a gente está com a nossa visão, nosso entendimento corrompido, a gente não tem vontade própria, a gente não tem como lutar contra aquilo que é errado, até mesmo porque a gente não acha que é errado, e a gente olha realmente para esse sistema corrompido do mundo, e é claro, volto a dizer que o mundo vive desta forma, é porque o mundo está fora de Deus. E às vezes quando a gente olha, nós que somos cristãos, olhamos para o mundo e ficamos aterrorizados e pensamos, meu Deus, só que Deus sempre me faz lembrar, Andréia, eles estão dessa forma, eles estão fazendo isso porque eles estão nas trevas. A Bíblia diz que aquele que está no mundo anda nas trevas e não sabe para onde vai. Mas diferente disso, graças a Deus por isso, nós que estamos em Cristo, estamos na luz. É por isso que podemos andar em claridade. Sabemos para onde vamos, sabemos o caminho que estamos trilhando, porque o próprio Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então eu quero falar para você, através desse vídeo, que o que o diabo quer é corromper a nossa visão acerca daquilo que é espiritual, daquilo que Deus liberou para nós. Ele quer cerrar o nosso entendimento espiritual. Para quê, André? Para que a gente volte a ficar refém dos enganos dele. É triste falar, mas a verdade é que muitos cristãos que tinham a sua visão espiritual aberta, estavam galgando lugares maiores em Deus, por não vigiar, perderam a visão e hoje estão novamente na lona do pecado. Hoje novamente estão longe de Deus e muitos até estão dentro de uma igreja, não faltam culto, mas a sua visão já está tapada, já está cego. E eu lembro agora de Sansão. Você conhece o juiz do Antigo Testamento? A Bíblia diz que Sansão era alguém que Deus tinha um propósito com ele. Deus já havia falado sobre Sansão antes dele nascer, que ele seria um dos libertadores de Israel. Mas você conhece a história. A Bíblia diz que Sansão, por brincar, por achar que aquilo que era tão valioso era algo tão pouco, ele começa a brincar, ele começa a desdenhar e por fim ele perde. E o final a gente sabe, é claro que Sansão, alguns indagam até questão de salvação, Sansão está na lista dos heróis da fé, porque no final ele entendeu o que Deus tinha e ele cumpriu o propósito. Mas a verdade é que Sansão, ele teve a sua visão física
corrompida, destruída, os olhos dele foram furados, mas a verdade é que a visão espiritual de Sansão já não tinha mais, porque quando perdemos a nossa visão espiritual, e é isso que o diabo quer, nós viramos presa fácil. E como, Andréia, como assim a respeito de visão espiritual? A Bíblia diz que o espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Quando nós temos a nossa visão espiritual aberta, nós entendemos o que Deus está fazendo, não na sua perfeição, é claro, mas nós conseguimos compreender as coisas de Deus, porque pelo Espírito Santo elas são discernidas. Então, quando eu estou com a minha visão espiritual aberta, eu não ando enganada, eu não fico como cego no tiroteio, eu não acho tudo normal, tudo legal, não. Por quê? Porque o Espírito vai me dando a direção. E muitas pessoas já estão com a sua visão espiritual fechadas, achando que aquilo que é certo é errado e achando que é errado é certo. Nós precisamos compreender que a nossa visão precisa ser banhada a cada dia, molhada pelo colírio do céu. Eu acho lindo a palavra do Senhor em Apocalipse, o próprio Senhor dizendo para a igreja, uma das igrejas: olha, que vocês venham comprar de mim colírio, para que vocês venham pingar na vista de vocês e abrir os olhos de vocês. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, porque volto a dizer e quero frisar isso nesse vídeo, muitos que tinham a visão espiritual e que eram homens e mulheres de Deus hoje estão com a visão totalmente carnal. E o que é uma pessoa, Andréia, sem uma visão espiritual aberta? É uma pessoa que caminha pela vista, é uma pessoa que caminha pela carne, porque alguém que tem a visão espiritual aberta, ele não permite que a carne tome domínio sobre ele. É por isso que Paulo, orientando, ele vai dizer: andai em espírito e não cumprireis as vontades da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma luta diária, mas aqueles que têm a sua visão espiritual aberta, mantida aberta, ele busca aquilo que é do alto. E como, André, que eu posso manter a minha visão espiritual aberta? A palavra do Senhor diz no livro de Colossenses 3, diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, pensai, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Para mim e você não perder a nossa visão espiritual, precisamos, sabe o que? Colocar a nossa mente naquilo que é do alto. Ter mais tempo, investir mais tempo naquilo que é do alto, pensando naquilo que é do alto, meditando na palavra de Deus, cantando louvores, salmos, cânticos espirituais, edificando um ao outro através da palavra. O que mais se vê hoje, muitas das vezes nós erramos nisso, são cristãos que se reúnem para falar de tudo menos da palavra. E qual é o resultado disso, Andréia? Quando a gente se levanta dessas conversas, muitas das vezes não fomos edificados, porque assuntos terrenos podem até tratar na carne, mas não trata na alma. Então eu quero falar para você: não deixe o diabo fazer você perder a sua visão espiritual. Coisa linda é quando a gente consegue entender o mundo espiritual, é quando conseguimos entender o que Deus está fazendo, é quando pelo Espírito sabemos o que é certo e o que é errado, muitas das vezes até sem ninguém precisar falar conosco, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele tem ciúme de nós, ele tem ciúme de nós, porque nós somos noiva, e ele quer nos adornar com a beleza dele, ele quer nos enfeitar com os adornos que vêm dele, aleluia. E eu quero dar este conselho para você, esta palavra: não perca a sua visão espiritual. Muitos estão perdendo a visão por causa de dinheiro, por causa de roupa, por causa de fama, por causa de emprego, por causa de tantas coisas, mas a palavra de Deus para mim e para você é: não perca a sua visão espiritual, guarda o contato com Deus, não abra mão, aleluia, daquilo que Deus te deu, não abra mão, aleluia, da comunhão com o Eterno, não abra mão da comunhão com o teu Pai, que você venha preservar a sua visão espiritual, porque aqueles que andam guiados pelo Espírito, aleluia, vão receber vitórias, vão ter experiências profundas e não irão morrer em um copo de água, mas tem, aleluia, a fonte da vida, que é Jesus Cristo, e ele quer nos fazer mergulhar, assim como ele fez
com Ezequiel. Ele levou Ezequiel na beira daquele rio e disse: Ezequiel, ele media, enquanto o Senhor ia medindo, Ezequiel ia indo até as águas. Por quê? Porque Deus é um Deus de profundidade. Viver uma vida sem visão espiritual é morrer bebendo um copo de água, é achando que o que Deus tem é um copo. Não, Deus tem profundidade. Deus tem profundidade para nós, que nós não devemos perder nosso tempo, gastar o nosso tempo naquilo que não edifica. Quantas das vezes ficamos, e como Andréia, que eu posso perder minha visão espiritual, é colocando a nossa visão naquilo que não edifica. Quantas das vezes, até mesmo eu, não vou ser hipócrita, quantas das vezes eu já me peguei até mesmo vendo, não era algo que era pecado, mas algo que não estava me edificando. Quantas das vezes investimos nosso tempo vendo, passando na tela do celular, gastando tempo, e poderíamos estar de joelho dobrado, poderíamos estar meditando na palavra, e com isso vamos ficando fracos. Nunca se viu uma igreja tão fraca como no nosso tempo. Mas sabe por quê? Porque a bula que os heróis da fé deixaram muitas das vezes não querem ser seguida. Qual? A oração, a consagração, o edificar um ao outro, o ajudar um ao outro, o jejum, as vigílias, os louvores. Por isso que a fraqueza espiritual tem vindo na vida de muitos. E se eu e você não vigiar, nós também iremos ir para este grupo. Mas em nome de Jesus nós iremos permanecer de pé, porque Deus nos deu a palavra dele, e a palavra dele é suficiente para nos fazer chegar até naquele grande dia, cumprir o nosso papel e ser recebido em glória. Então eu quero deixar essa palavra para você. Quem sabe, você que está me ouvindo, está se sentindo fraco espiritualmente. André, eu estou fraco realmente, minha visão não é a mesma. Eu te convido, volte para a palavra, volte para o louvor, entre no seu quarto, feche a porta, cante louvores espirituais, aleluia, leia a palavra de Deus, coloque o seu joelho no chão. Não tenha pressa de levantar da oração, não tenha pressa em sair da presença de Deus, porque a sua visão será alinhada, você será renovada, e o nome de Deus vai ser glorificado, e Deus vai caminhar contigo, assim como ele caminhou com Enoque, assim como ele caminhou, aleluia, no passado. Ele ainda continua conosco através do Espírito Santo de Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não perca a sua visão espiritual, perca amizades, perca trabalho, perca situações de lugares, mas não perca a visão, porque é a visão espiritual aberta que vai nos fazer chegar no céu de glória. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou Andréia Batista e eu quero falar para você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Pode ter certeza que esse canal visa abençoar a sua vida, porque no dia que essa visão não for a minha, eu deixo de gravar. Por quê? Porque eu sei que sem ele eu não posso nada, e se eu tô aqui é porque ele tem me dado direção. Então que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém e seja um canal de bênção, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não perca a sua visão espiritual, mantenha o seu contato com Deus, e Deus vai te fazer ver coisas que ninguém vê. Deus vai te fazer enxergar coisas que quem estiver do seu lado não vai enxergar. Por quê? Porque você está mantendo a sua visão espiritual aberta. Que Deus abençoe em nome de Jesus.